Então, ó, o que fala, né, nessa música? Deus é fiel, é só aguardar, em breve a minha bênção vai chegar. E eu chorava sempre quando eu ouvia essa música, porque eu começava, era nesses momentos que eu fazia minhas orações pelo nosso futuro filho. Porque diferente de uma gestação, você tem lá todo o ultrassom, né? O Léo sabe bem, tá com recém-nascido em casa, sai a tal da DPP nos ultrassom, a data prevista do parto. E você tá na fila de adoção, você tá numa gestação sem data de parto. Você não sabe quando que vai vir. E o que eu fazia, eu ligava a cada 2 meses na vara e ficava apertando que lugar que a gente está na fila, que lugar que a gente está na fila, porque eu queria ter uma noção quando que ia vir, né? Assim, mais ou menos, deixar as coisas meio arrumadinhas, meio prontas. Então eu não sabia se meu filho já estava sendo gestado ou não, né? Como que estava sendo a gestação dele. E então nessa música eu orava muito pelo nosso filho, né? E ali fala, não vou me entristecer, é só aguardar, em breve minha bênção vai chegar, né? E aqui nesse versículo fala, seu choro será recompensado. E eu fazia algumas orações muito específicas para Deus. Eu pedia que a gestação dele fosse muito boa, que fosse até o fim, que a genitora não usasse droga, não fumasse, não usasse álcool, que desse uma boa gestação para ele. E aí, às vezes, eu ficava pensando assim, mas quem que dá uma boa gestação e depois não quer ficar com o filho? Eu falei, bom, isso é problema de Deus, não é meu, ele que resolva, né? Eu tô pedindo. E eu orava, né? E essa música mexia muito comigo, né? Nesse sentido de me alegrar mesmo com a minha vida, de estar bem, de eu não ter ficado com sequelas, né? Porque eu poderia ter ficado. Ainda no dia da minha alta foi feito raio-x do pulmão para ver se ainda tinha água no pulmão, estava tudo certinho. Podia ter faltado oxigenação no cérebro, enfim, podia ter tido outras sequelas que não fosse só, né, ter ficado estéril, né? E então eu orava muito, né, pelo nosso futuro filho. E chegou outubro de 2012, nisso a gente já tinha feito 12 meses de fila, né? Em julho tinha feito 12 meses de fila, e aí eu liguei para perguntar a nossa posição na fila, e, né, como boa planejadora, eu fiz um cálculo, uma estimativa de quando que ele ia chegar. Falei, bom, andaram tantas posições em 12 meses, então, se continuar mais ou menos assim, vai ainda 1 ano e meio para o Pedro chegar. Isso era julho de 2012. E outra coisa que é interessante, né, nessa música fala assim que Deus é fiel e às vezes a gente tem que usar muito o nosso racional mesmo para crer nisso. Porque tentações e caminhos abreviados surgem. Você conta aqui, ali em salão e tal, as pessoas ficam sabendo que você está na fila de adoção, começam a vir propostas para você ter antes seu filho. Ó, na escola tal, sempre Nossa, alguém aparece, caramba. uma mãe, é só você internar com os documentos dela. Tem disso, né? E essas horas você tem que simplesmente, não, eu vou ficar firme, eu quero fazer o processo legal, não só por ser legal, mas porque eu quero confiar que Deus sabe já qual vai ser o nosso filho, né? Deus não vai E te prometer algo e usar caminhos escusos para te entregar isso, né? exatamente, né? Não faz Faz sentido, sentido. né? Não é ético, não é legal, não é bíblico. E agora até me perdi que eu estava falando da Isso. fila. Aí eu tinha então feito essa projeção em julho. Chegou começo de outubro, aniversário de 2 aninhos da Júlia, né? Até escolhi também uma fotinho aí dos 2 aninhos da Júlia, comemoramos bem gostoso, com a família. E lembram que eu falei que a gente tinha planejado dos nossos filhos terem 2 2 anos de anos. diferença, né? Que era uma diferença que eu queria, né? Que a gente queria, que a gente achava uma diferença legal. Ia demorar ainda 1 ano e meio, mas ok, né? E dia 18 de outubro é um dia que a gente comemora o nosso aniversário de namoro, né? O Alisson e eu. E no dia 18 de outubro eu tinha preparado, eu estava na cozinha preparando uma janta, fazer uma janta especial pra gente e tudo. A Júlia dormia super bem.
dormia cedo. Isso foi outro detalhe, perguntou da minha recuperação, né? A Júlia colaborou muito. Pense num recém-nascido, assim, que era um sonho de qualquer mãe. Ela dormia a noite inteira. Eu amamentei ela de madrugada uma única vez. Olha ela só. dormia a noite inteira. Durante o dia, ela mamava só a cada 4 horas e engordava bem. Ela era muito tranquila, muito, muito tranquila. Então, ela ajudou bastante também. E daí, eu estava preparando a janta, tocou o telefone e era da vara da infância. E pedindo para a gente comparecer à vara no dia seguinte. Aí falaram, aí, na hora, né, tem bebê? Né? Na hora eu queria saber e eles não queriam dar muita informação por telefone e tal. E até nisso eu vejo assim, cuidar de Deus, de ter vindo essa ligação num dia que já era especial pra gente, né? A janta virou só, será que que idade que vai vir, que nome que a gente vai dar, imagina se for. E aí no dia seguinte nós fomos à vara da infância e eles falaram pra gente, ó, tem um bebê, ele é recém-nascido. Eles não dão muitas informações, né? A gente não tem muitas informações. As informações que eles dão são as informações que a gente tem que saber. É saudável, a gestação foi a termo, né? Que eles falam, então nasceu bem formadinho, não foi prematuro. E aí eu falei assim, a gente tinha, eu falei, que idade que tem? E aí eles falaram que tinha nascido dia 5 de outubro. A Júlia nasceu dia 2 de outubro. Então, os dois fazem aniversário na mesma semana. Uau. E eles têm 24 meses de diferença. Uma coisa assim que era... Na hora que ela falou, eu falei assim, mas eu liguei em julho, tinha 8 casais ainda na nossa frente, o que aconteceu? Aí ela falou, eu lembro que tinha 3 pessoas na sala, assim, e eles falaram, a gente não sabe explicar. Falei, eu sei. Falei, eu sei, né? E na minha cabeça era impossível os meus filhos terem 2 anos de diferença. Ainda mais